perante a Deus. Vamos, irmão, união é uma canção que fala todo dia de amor e de alegria, paz de um mundo novo, Jesus, eu reino em nosso coração. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos, a nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade e amor. Real fraternidade e amor. Graças a Deus, agradecemos ao Pai pela oportunidade de podermos estar aqui juntos, comungando em Sua Palavra, a fim de que tenhamos um progresso espiritual e o equilíbrio emocional necessário para passarmos por tudo o que estamos passando. Que possamos nos fortalecer durante essa reunião com a troca de energias e o recebimento do auxílio desses amigos espirituais. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje é a pergunta 341. Quem pode ler, por favor? Quem é o candidato ou candidata, por favor? Quer que eu comece? Pode. A influência do meio é consequência da natureza dos espíritos e do modo por que atuam sobre os seres vivos. Dessa influência, pode cada um deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos e a só obter boas comunicações, afastando as más. Estas condições se contêm todas nas disposições morais dos assistentes e se resumem nos pontos seguintes: perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, cordialidade recíproca entre todos os membros, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, um único desejo, o de se instruírem e melhorarem por meio dos ensinos dos espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. Quem esteja persuadido de que os espíritos superiores se manifestam com o fito de nos fazerem progredir e não para nos divertirem, compreenderá que eles necessariamente se afastam dos que te limitam a lhes admirar o estilo, sem nenhum proveito tirar daí, que só te interessam pelas sessões, de acordo com o maior ou menor atrativo que lhes oferecem, segundo os gostos particulares de cada um deles. Exclusão de tudo que, nas comunicações pedidas aos espíritos, apenas exprima o desejo de satisfação da curiosidade. Recolhimento e silêncio respeitosos durante as confabulações com os espíritos. União de todos os assistentes pelo pensamento ao apelo feito aos espíritos que sejam evocados. Concurso dos médiuns, da Assembleia, com isenção de todo sentimento de orgulho, de amor próprio, de supremacia e com só desejo de serem úteis. Serão estas condições de tão difícil preenchimento que não se encontre quem as satisfaça? Não. Temos, esperamos ao contrário,
que as reuniões verdadeiramente sérias, como as que já realizam em diversas localidades, se multiplicarão, e não hesitamos em dizer que a elas é que o Espiritismo será devedor da sua mais ampla propagação, religando os homens honestos e conscienciosos. Elas imporão silêncio à crítica, e quanto mais puras forem suas intenções, mais respeitadas serão, mesmo pelos seus adversários. Quando a zombaria ataca o bem, deixa de provocar o riso, torna-se desprezível. É nas reuniões desse gênero que se estabelecerão, pela força mesmo das coisas, laços de real simpatia, de solidariedade mútua, que contribuirão para o progresso geral. Pode começar. Quem quiser falar, por favor. Causando prazer e são milhões de seres a torcer por nós. No sublime espaço, todos num abraço ouvem nossa voz. Alguém quer falar? Aberto, endereço certo para chegar a... Gente, que silêncio. Eu acho que ninguém... Eu pensei que era congelado. Não, eu acho que não está congelado, não. Está todo mundo, um esperando o outro, e ninguém está com cara de que vai comentar nada. Então, vamos só fazer então, um comentário para não ficar o item sem comentário. Uhum. E realmente é muito importante essa influência, né? A influência do meio, do lugar. Você vê que isso aqui, como a gente viu nas outras lições, é o princípio da criação das sociedades. O que apontaria o caminho, o que apontou o caminho para que nós estivéssemos hoje sabedores da necessidade de termos os pensamentos voltados para o fim útil, né? Nós estamos aqui já numa reunião que talvez seja um modelo que a gente combateu tanto. Esse é o novo modelo de reunião que nós temos. E se nós não estivermos reunidos aqui dentro de uma disciplina de horário, dentro de uma disciplina de fala, de assuntos que sejam de interesse, de crescimento, é a mesma coisa que está aqui. Se nós estamos todos reunidos com esse pensamento, estamos reunidos para estudar. Estudar para quê? Para aprender. Aprender para quê? Para praticar e sermos melhores. Então, é o que está aqui. Só que já na versão 2022. Que é a versão 1800, e quando... é 2021, já estou até... 2021, eu não entrei em 2021, não, gente, eu já pulei. Então, aqui, na versão 1800, e quando foi escrito o Livro dos Médiuns, a gente vê entre o começo dessa proposta feita pelos espíritos e hoje, o que move a mesma ideia. A ideia de que todos devemos estar reunidos com os pensamentos voltados para o bem. Isso atrai os bons espíritos, se é esse o nosso propósito. Então, se o nosso propósito é aprender aqui, nós vamos cumprir esse propósito nas reuniões que estão sendo estabelecidas, mesmo à distância. Nós temos que obedecermos a regra do horário. Qual é o horário? O horário é esse. Então, a reunião começa. Nós não evocamos o mentor de um jeito, evocamos através da prece. Então, todas as disposições que foram faladas e ensinadas para que nós chegássemos até o dia de hoje estão aqui e estão agora aqui conosco. Nós podemos ver ao respeito mútuo entre nós, ao ideal, a mesma ideia, sim. Nós estamos voltados para os mesmos postos e pendores, sim. Nós estamos agindo seriamente numa reunião séria. Aqui, agora, não tem ninguém para contar piada, nem nada disso, porque entendemos que não é o que cabe. Agora, cabe o nosso entendimento, estudarmos, observarmos, para não nos perdermos da nossa casa. Então, aqui, se a gente perceber... desculpa, gente, eu
eu não me estender demais, por favor, me Não, interrompa. pode falar, Cláudio, pode falar. A gente perceber isso agora está me dando até uma, sei lá, uma coisa tão boa no coração, que nós somos muito, às vezes, muito difíceis, renitentes à mudança. É muito complicado para nós mudarmos. Podemos ser jovens, podemos não ser bem jovens, a gente fica sempre com aquele pé na mudança. Vai dar certo, vai. Então tem que ser sempre mais corajoso, como vocês fizeram, de ter essa coragem de fazer implantar esse estudo dessa maneira. Imagina se não estivéssemos agora, não tivéssemos a possibilidade desse afastamento da nossa casa há um ano, ao último dia que eu participei de uma reunião presencial na nossa casa espírita, no dia 18 de março de 2020. Estávamos eu, Lúcia e Patrícia, reunião de tratamento na última quarta-feira, onde foi permitida a reunião presencial. Então, nesse dia, o mentor chegou, conversou com a Lúcia e com a Patrícia e falou das coisas que iam acontecer, mas a gente não tinha ideia de que isso se estenderia e até quando vai se estender. Então, a espiritualidade tem uma perfeição tão grande quando ela age em nome de Deus, que ela mostrou os caminhos. A internet chegou a comunicação para nós podermos falar uns com os outros, nos vermos, podemos estudar. Então, isso tudo foi feito antes, para que quando chegasse agora, será que eles sabiam? Mas o progresso aconteceu para que nós pudéssemos utilizá-lo da melhor maneira possível. Aqui, no outro século retrasado, quando esse livro foi escrito, eles tinham a noção que o espiritismo ia crescer muito. A doutrina espírita ia alcançar, como ele falou aqui. Ela já está crescendo, e em muitos lugares já tem essas sociedades formadas com objetivos sérios, e aquelas que não tiverem objetivo sério vão cair por terra. Como as falsas religiões, como os falsos profetas, iriam cair por terra. A dificuldade do espiritismo é sempre essa, ela deixa a responsabilidade das nossas mãos. A gente sabe, a doutrina está aí muito bem escrita, surgem livros novos, a gente, só a base doutrinária, nós já temos educação espírita há mais uns 300 anos, porque cumpriu o que está aqui, como norma, cumpriu o que está no Evangelho, que está no Livro dos Espíritos, e nas outras obras básicas já é muito difícil. A gente vê como a gente foi andando devagarinho, mas olha como que a sociedade espírita se transformou com a necessidade do tempo e não se perdeu, mesmo dentro da pandemia. Ela achou um lugar sério que ela deve ocupar dentro da pandemia, e nós estamos aqui conseguindo nos conectar, conversar, estudar o que é a continuação da nossa doutrina. Ela não acabou porque o centro fechou. Já pensou se nós dependêssemos da casa espírita como um prédio, a gente só dependesse daquilo? Do prédio lá, da presença física, do espaço físico. Nós vamos ter que nos ambientar com outros meios de nos comunicar. Vamos nos acostumar. Daqui para frente, gente, até o dia que a gente só se comunicar por aí. Esse aí é o novo começo. Muita coisa na doutrina vai mudar. Muita coisa vai ficar para trás, gente. Mesmo depois que os centros se voltarem a funcionar. A gente pode ter certeza disso. Muitas práticas já vão ficar um pouco mais para trás, porque é preciso que se cresça nesse sentido. Então, eu fico muito feliz em poder ver o início da sociedade e hoje, como que a sociedade espírita arrumou um jeito de se comunicar, nós podemos estudar a doutrina de forma respeitosa e educativa como deve ser. Isso me dá muita alegria, só em falar. Cláudia,
pegando aí um gancho no que você está falando, né? Eu estava comentando há pouco com uma colega da doutrina também que estava aqui em casa agora, e até o Léo está aí também, tem muita coisa também que realmente vai acontecer, né? Do próprio movimento espírita aqui dentro de Macaé, da nossa unificação com as casas, então tem muita proposta aí para acontecer, né? E eu comentei com ela que a nossa casa, enquanto uma casa pequena, né? E assim, a gente vem acompanhando o que está acontecendo em outras casas. Tem casas não, que são maiores, em que a tecnologia já era muito presente, né? Que tudo isso funcionava de uma forma natural até. Então foi fácil essa adaptação. Mas para nossa casa, realmente foi algo assim, foi como se a espiritualidade estivesse assim, ó, vamos, porque na mesma semana a gente conseguiu ir fazendo e as coisas foram sendo encaminhadas. E o estudo é exatamente como você falou, é como se a gente estivesse na casa, junto, de forma até, eu falei assim, até comentei com ela assim, que na quarta-feira, por exemplo, poucas pessoas iam na quarta-feira, né? E a gente aqui às quartas-feiras consegue colocar mais gente até do que ia lá no centro. Então, realmente é uma nova proposta de estudo, mas de uma forma muito eficiente e eficaz. A gente não vê diferença, a forma respeitosa, a prece, a conexão de todo mundo que está aqui, a falta quando a gente não está, né, não participa do estudo, né? Só não tem você fechando a porta lá da entrada, né? Que a gente consegue entrar aqui depois, que eu falei com ela assim, que a questão da disciplina, que eu falei da outra casa, que ela falou assim, que alguns trabalhadores chegavam depois do horário. Eu falei assim, é só fechar a porta. Como a Lúcia faz lá, fechou a porta, ninguém entra mais. Aí ela falou assim, só que agora a gente não consegue fazer isso no virtual, né? Realmente, mas assim, a gente conduz a todo o estudo, tanto segunda, quarta e sexta, de uma forma muito respeitosa, né? E muita responsabilidade, isso é muito importante. E aí eu separei uma frase que está aqui, né, dessa pergunta mesmo. Ele fala, dentre as coisas que ele fala aqui, né, que ele diz que ele começa a falar sobre essas condições nos seguintes pontos, né? E aí falando de vários pontos aqui. Um desses pontos que eu vi, né, exclusão de tudo que nas comunicações pedidas aos espíritos apenas exprima o desejo de satisfação da curiosidade. É muito importante, assim, eu sempre falo isso assim, né, no estudo, principalmente no livro dos médiuns, né, que os trabalhadores que estejam envolvidos, né, com a parte da educação mediúnica, que estejam trabalhando lá, que estejam presentes aqui, né, por mais que saiba muito, que tenha muito tempo, né, foi outra coisa que a gente estava comentando há pouco aqui, antes de eu começar o estudo com vocês. O fato de se estar muito tempo na doutrina, ou de ser um médium de muito, né, enfim, não exclui ele do estudo. É muito importante que a gente esteja estudando aqui, né? E aí a gente comentou isso porque eu falei assim, olha, a disciplina na casa precisa ser colocada também. Então, às vezes, a gente precisa que esses trabalhadores, né? Olha, você não está participando do estudo, principalmente do livro dos médiuns, né? Então, esse estudo para a gente é muito importante, né? Porque a nossa casa, o divino, que isso é um outro comentário que a gente está fazendo nas reuniões da União, né? Cada casa ela tem um ponto forte, ou ela desenvolve, uma desenvolve mais a evangelização, né? Outra desenvolve mais a Casa do Caminho, por exemplo, ela tem um atendimento diferenciado. E eu assim, noto que a nossa casa, assim, ela tem um trabalho sério, assim, não que as outras não tenham, não, né? Eu tô falando, por ser uma casa menor, assim, mas o trabalho do tratamento mediúnico, né? Do tratamento com os nossos irmãos, é uma coisa muito importante, assim, a gente tem poucos trabalhadores. Então, esse estudo da sexta-feira, né? Então, somos nós que estamos aqui, né? Lógico que tem outras coisas que a gente precisa desenvolver, é muito importante para que essa parte do nosso trabalho, do divino, continue, né? Através desse estudo, né? Então, é isso. Alessandra, o importante não é quanto tempo que você está na casa espírita. É o que você está fazendo lá, produzindo. Tem tantas pessoas que chegam lá, uma semana, um dia, produz mais do que quem está 30, 40 anos lá.
e que não entende aquele como Sócrates fala. Eu não sei que nada sei, não tem um negócio assim que ele fala, um ditado assim. Então, a gente, quanto mais estuda, a gente vai saber, gente, eu não sei nada disso. Eu estou terminando o livro Invisível, ele bate, amanhã eu leio. Então, ele bate muito com a lição que eu estudo hoje. São livros assim completos. Então, nós temos que estudar. E a reunião, muitas vezes, uma reunião, uma mesa cheia, não quer dizer nada dos trabalhos mediúnicos, porque ali cada um está com seu pensamento descontrolado. Muitas vezes não está uniforme. O problema, nós temos que ter pensamento uniforme, que é muito difícil. Muitas vezes, como eu já falei, e Cláudia participa ainda mais como médium, que muitas vezes a espiritualidade faz trabalhos que a gente fala, meu Deus, cara, sai chorando de lá, com 3, 4 médiums. Não é a quantidade, é o interesse, você estar à disposição. Como eu falei, botei ontem no coisa de médium, nós temos que muita gente não compreende, eles só querem a casa física. E quando a codificação não era codificada ainda por Kardec, os trabalhos espirituais existiam. Sempre existiram, desde o tempo de Moisés. Não precisa da nossa presença física para os espíritos realizarem o trabalho. A nossa presença física lá é para nos ajudar. Eles podem buscar a energia que ele está precisando ali perto ou ali, é para nos ajudar. Nós contribuímos, então eles falam que nós contribuímos, mas é para nós percebermos a fala, o depoimento daquele irmãozinho que vai lá. Muitas vezes, tão sofrido, eu rezo muito, eu peço muito todo dia para eles ainda estão presos há séculos no sofrimento e na dor daquilo que fizemos a ele, proporcionando. Então, é falar assim, ó, tá vendo? Ó, você não faz, você vai sofrer. Então, é para nos ajudar. A espiritualidade, ela continua fazendo o seu trabalho. Quando a última vez que nós fomos lá, que Cláudia falou que era 18, eu não lembrava se era 18, eu pensava que era 14, mas é 18, então. E que ele mandou fechar a Casa da Barra. Fecha a Casa da Barra, você já trabalhou muitos anos lá. E você já trabalhou mais de 20 anos lá. Fecha a Casa da Barra e a Casa do Divino. Porque ele sabe que a Casa da Barra, ela não pode, no momento, ser aberta. Por causa, a gente nem sabia na época da infecção. Ele fala, siga a ordem de saúde, de saúde. Fecha, porque ele sabe que dá infecção. Ele sabe que muita gente deseja, tanto no plano espiritual como no plano físico, fechar a Casa da Barra. Então, ela não pode ser aberta enquanto não terminar essa pandemia, como eu já fui lá em setembro, a última vez, uma pessoa me questionou assim, não, meu filho, a gente só vai abrir depois de terminar a pandemia. Antes da pandemia, a gente não abre. Tá, muito bem, não pode abrir, não. A pessoa, então, a espiritualidade, eles sabem de tudo quando mandou fechar. Você já trabalhou lá há mais de 20 anos. Fecha. E siga as ordens do Ministério da Saúde e essas coisas. E do Divino também. Então, gente, a gente tem que saber que ele não precisa da nossa presença. Nas reuniões mediúnicas. Nós estamos aqui em casa. Quarta-feira, mas eu chorei tanto aqui em casa, tinha alguém me visitando aqui. De vez em quando, na quarta-feira, eu estava sentada aqui, eu sei que a pessoa, então eu não sei quem é.
Eu senti a saudade, eu chorei tanto. Aí eu pedi aos irmãos, se o irmão estivesse aqui, se estivesse necessitado de ajuda, que fosse encaminhado. Aí pronto, eu parei de chorar. Então, eles continuam trazendo os nossos entes queridos, as pessoas que nós gostamos, convivendo aqui. Eu não sei ver uma pessoa na minha cabeça, não sei se é aquela pessoa que me veio aqui. Eu gostava muito dela, dessa pessoa. Então, gente, eles continuam fazendo trabalho na espiritualidade, me ajudando. Semana passada eu fui no supermercado, eu fiquei cansada, porque eu peguei uma coisinha à toa. Eu ainda tenho resquício dessa bendita. Então, eu senti cansada e fiquei deitada, pedindo irmã Sheila, pedindo, sair dali melhor. Então, ele nos ajuda. Nós temos que ter fé e confiança. Porque eu falo sempre, hoje aqui eu estou nessa casa imensa aqui, não tem ninguém, só eu. Mas eu sei que eu não estou sozinha. Eu sei que eles estão me ajudando, me amparando, me sustentando. Né? E nós temos que ter confiança em Deus, saber a doutrina espírita, ela vai existir sempre e nos ajudando na nossa caminhada. Você pode falar, acho que eu falei mais do que difícil. Alguém mais quer falar? Eu tenho. Tem 6 minutos. Vamos passar para a última, para 342? Aí encerra. Alguém pode ler a 342, por favor? Eu leio, Lúcia. Então tá. Aí encerra. Uhum. Seria erro pensar que as reuniões onde se ocupam mais especialmente das manifestações físicas estejam fora desse concerto fraterno e que excluam todo pensamento sério. Se elas não requerem condições tão rigorosas, não será impunemente que a elas assistiremos levianamente. Seria engano pensar que nulo seja o concurso dos assistentes. Tem-se a prova, em contrário, no fato de que muitas vezes as manifestações desse gênero, mesmo provocadas por médiuns potentes, só se produzem em certos meios. Há, portanto, influências contrárias, e estas não podem estar senão na divergência ou hostilidade de sentimentos, que paralisam os esforços dos espíritos. Como dissemos, as manifestações físicas têm grande utilidade, abrem um vasto campo ao observador, porque é toda uma ordem de fenômenos insólitos que a seus olhos se desenrolam e cujas consequências são incalculáveis. Uma sociedade pode, então, dos mesmos se ocupar com objetivos sérios, mas não atingiria o seu fim, mesmo como estudo ou como elemento de convicção, se não se colocasse nas condições favoráveis. A primeira delas não é a fé dos assistentes, mas o seu desejo de esclarecimento, sem segundas intenções, sem ideia preconcebida de repelir até a evidência. A segunda é a restrição do número, a fim de evitar mistura de elementos heterogêneos. Se, em geral, as manifestações físicas são produzidas por espíritos menos adiantados, nem por isso menor será o seu fim providencial, e os bons espíritos as favorecem sempre que podem ter um resultado útil. Então, meus queridos, deixa eu tentar fazer um comentáriozinho rápido. Eu acho que essa questão aqui complementa tudo que a Cláudia falou. Se a intenção é boa, todas as coisas, todas as manifestações espirituais podem ocorrer sem prejuízo, né? Isso querendo dizer, porque geralmente nos estudos anteriores sempre foi colocado muito que as manifestações físicas, embora tenham importância científica para a doutrina, de aprendizado, de tudo,
ela foi muito usada de qualquer maneira, né? Sem muito cuidado para a diversão das pessoas, para admiração, e que não é uma coisa que não traz crescimento ou progresso espiritual, quando é feito nesse sentido, porque vira uma brincadeira e os espíritos superiores têm coisa mais importante para fazer do que ficar brincando, né? Então, eles se afastam desses locais. Mas, no caso, com um grupo pequeno, como a Lúcia estava falando, e como a Cláudia também falou, que grupos pequenos de participantes de reunião, todos com a mesma na sintonia do bem, do crescimento, do aprendizado, da caridade, da ajuda aos espíritos necessitados, que, no caso, se fosse para um bem útil, espíritos superiores permitiriam que esses espíritos inferiores fizessem essa manifestação física, né? Mas no caso de ser útil, não no caso de só uma brincadeira. Tanto que é bom evitar, nesses casos, uma aglomeração muito grande, uma reunião com muitos médiuns presentes, por conta da homogeneidade dos sentimentos e da vibração, né? A vibração mais elevada, com muita gente, às vezes isso se torna mais difícil. Um vem de casa nervoso, preocupado, brigou com a esposa, brigou com o marido brigou com a esposa, o filho deu problema e chega lá numa vibração não muito boa, né? E pode causar um distúrbio e enfraquecer o próprio médium, né? Porque uma coisa que eu estava lendo, que eu achei bastante interessante, a importância dos médiuns que trabalham nas mesas mediúnicas, da reforma íntima, do seu fortalecimento espiritual, para não abrir brechas, né? Para que os espíritos inferiores, esses espíritos que estão pouco elevados e que geralmente querem causar um mal ou por ignorância ou porque gosta mesmo, que se esse médium ele abre um pouco a sua guarda, uma brechinha que seja, ele pode começar a causar um processo obsessivo e atrapalhar a vida do médium e tudo mais, inclusive atrapalhar o trabalho, né, na mesa mediúnica. Eu achei isso bastante interessante, porque eu achava que a independência tinha que estar numa vibração boa, mas não tinha ainda percebido a real importância dessa reforma íntima, desse controle do pensamento, né? Da gente estar sempre vigiando os pensamentos, vigiando nossas coisas. Eu sei que é importante, mas eu entendi melhor isso nesses casos dos médiuns. Então, resumindo, até passei um pouco do assunto que estava falando, mas foi isso que eu entendi, pessoal, que eu consegui absorver com minha base atual de conhecimento. Ok? Gente, vamos passar para o segundo livro. Alguém quer falar? Eu vou pedir licença só um instantinho, só para traçar um parâmetro do que era e o que é, para que serve atualmente a mediunidade do médium de efeito físico. No princípio da codificação, o médium de efeito físico e a mediunidade e os efeitos físicos foram o start. Através desses efeitos físicos, pelo mundo afora, a pessoa se observar e prestar atenção e assim estudar. Existia uma coisa além. Esses efeitos foram provocados por pessoas que tinham essa mediunidade. Médium ainda não existia esse nome. Aí deu início ao estudo, né, do que seriam aqueles comunicantes, o que estava fazendo aquilo. Ao longo do tempo, essa aí ainda é uma época quando foi escrito, que isso ainda existia, as mesas girantes, existiam várias manifestações físicas ocorrendo ainda,
isso que a Valéria falou era muito importante, que falou aqui, a reunião de mentes com o mesmo propósito. Ao longo do tempo, essa mediunidade física ela foi ganhando uma nova visão. Para que ela existia? Para que o médium de efeito físico estava ali? E se transformou num médium que era utilizado em reuniões de tratamento e cura, não somente em reuniões de manifestações físicas. O Peixotinho, por exemplo, ele criou, sim, ainda era da época, teve muita coisa que o Peixotinho deixou, como eu já falei. Tem um livro muito interessante, Manifestações Luminosas e outras manifestações. Eu tenho muito interessante esse livro, que mostra, tem várias fotos das reuniões, o ectoplasma desprendendo de Peixotinho. Só que aí passou a ser usado esse ectoplasma na cura e no tratamento de muitas pessoas. Ela já ganha uma nova roupagem. O efeito físico ganha uma nova responsabilidade. E o médium de efeito físico também. Esse equilíbrio que você falou, esse equilíbrio para todo médium. O médium escrevente, o médium audiente, qualquer um. Qualquer um que participe tem essa responsabilidade da reforma íntima para que ele seja um bom instrumento. Você tem o seu computador, se você não fizer a manutenção dele constante, ele vai dar defeito. Nós somos um instrumento. Se nossa manutenção é o nosso trato com os nossos piores sentimentos. É a nossa manutenção. A gente tem que fazer essa manutenção constante. Como eu estou, como eu sou, como é que eu estou agindo com relação à minha mediunidade, à utilidade que eu estou dando ou ao que eu estou dando de utilidade para a minha vida. Então, isso foi se modificando. E só para encerrar, eu estou vendo agora, antes não se concebia uma casa espírita sem uma manifestação espiritual, né? Você não conseguia conceber uma casa, você chegar numa casa, assistir uma reunião como a de hoje, de sexta-feira, se não tivesse uma manifestação espiritual, um médium recebendo um espírito. Quinta-feira, nós já estamos há mais de um ano sem. Estamos aqui. Isso foi parado por um tempo, justamente também para que nós aprendêssemos. Sou um médium de trabalho ostensivo. Mas antes, agora chegou realmente, Valéria, a nossa hora dessa transformação em nós. Esse trabalho mediúnico vai mudar também. Quanto tempo isso vai demorar? Não sei. Não sei se a gente ainda pega, se vai pegar daqui não sei quantas vidas, se a gente tiver essa graça. Mas, se os sofredores não farão mais parte do nosso planeta, não vai ter desobsessão mais. Vai ter o médium, a mediunidade vai ter outra serventia. Por isso, agora nós temos que nos preparando devagarinho para quando nós nascermos outras vezes, estarmos preparados para outras mediunidades bem diferentes, as que exigem essa força que é uma desobsessão. Com certeza. No seu coração e o amor falar. Podemos passar para o livro, Cláudia? Pode, desculpa aí, porque eu hoje me excedi. Não, foi ótima a explicação sua, excelente. Ô, Alessandra, você pode voltar a ler seu livrinho, querido? Na caminhada evolutiva. Alessandra, está aí? Nossa, saudade de ler o livro. Vamos lá, estamos já no capítulo 23, né? Nós lemos esse capítulo no dia 29 de março de 2019, lá no centro, Lúcia, anotei aqui. 23, Pesadelos. Enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, com a permissão dele, conduzia-nos aos leitos distantes, nos quais se asilavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Precisamos acentuar experiências
e aproveitar oportunidades, afirmou Aniceto, sorridente. Acompanhámo-lo, curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis, daquelas máscaras mortuárias. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, o instrutor esclareceu em tom grave: desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnéticos às percepções, para ajudar eficientemente os nossos amigos encarnados. É necessário saibamos ver com clareza e precisão. Indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos os que dormem nestes pavilhões, permanecem dentro do mau sono. Mas teremos, porventura, nas zonas espirituais, os que estejam em bom sono? Interrogou Vicente, de modo brusco. Sem dúvida, respondeu Aniceto, solícito. Temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos que esperam o repouso noturno, com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar de consciência aliviada. Fez uma pausa, como quem estudava o melhor meio de sintetizar, por não perder tempo, e acentuou: mas esses não precisam estacionar, como filhos da sombra, nas construções de emergência de um posto de socorro. Em seguida, retomou o fio da lição e continuou: quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos esses irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos a observações rápidas. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perquisição científica nas células, também aparentemente mortas, agora a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. E com expressão decidida, concluiu resoluto: mãos à obra. Designando-me um corpo envelhecido de mulher, recomendou: você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Sinceramente interessado em atender, não reparei nas ordens que o nosso instrutor transmitia a Vicente. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina, com todos os meus recursos mentais. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzento escura que se lhe ia condensando em torno da fronte. A visão parecia auxiliar-me o poder de concentração. Reconhecendo o fenômeno, se acentuava. Não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. Estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Surgiu uma casa modesta de cidade humilde. Tive a impressão de transpor-lhe a porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mates, dizia ele, súplice incapaz de defender-se. Nunca, nunca, nunca te perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando em tom lúgubre. Morrerás esta noite. Vi o infeliz cair exausto. Envenenaste-me com bebida mortal, exclamava ele lacrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai,
Ana, preciso viver para meus filhos. Não me mates, por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente: morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Rebocando-se no assoalho, tornava-o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me por amor do Eterno Pai. Quem sabe poderei auxiliar-te como irmão. Ajuda-me para que te possa ajudar. Não me mates, não me mates. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada ao ouvir a expressão da virtude, tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe. Deus não existe. Morrerás, infame. E de súbito crivou-lhe no crânio de marteladas surdas. O homem expirou sem um grito. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver em carrinho de mão através de um trilho ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei-a parada junto à via férrea. Sondou os arredores, certificou-se do insulamento em que se encontrava e depois a estranha carga sobre os trilhos. Ia dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada à passagem do comboio, retirando-se apressadamente, reconduzindo o pequeno carro vazio. Não esperei a máquina de ferro. Segui a mulher, que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de negras vestes. Era ela agora quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencera um pobre homem vigilante, mas, a meu ver, seria vencida por seres mais perversos, talvez que ela própria. Acudam-me, acudam-me, gritava espavorida. E continuava a cena, em que a desventurada golfava súplicas em vão. Senti-me como espectador que precisasse movimentar qualquer socorro. E, graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz senão a mais viva compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo, ao meu lado, na família do sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la, se não lhe conhecia o passado total? Ter-lhe-iam dado a educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe, como pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento. Que laços a uniram à vítima? Igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama doloroso? Não sabia. Enxergava somente a pobre mulher rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la, quando alguém me chamou de súbito. Era Aniceto, que exclamava bondoso: Vem, Vicente, você tem sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã. Guarde a certeza disso.
e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito, Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem, sono atormentado, vivem em estranhos pesadelos, de que não podem isentar-se de um instante para o outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores, e com expressivo olhar acrescentou: temos centro, devemos cooperar na oração. É interessante, na verdade, aqui ele fala de tem quem vive o pesadelo, né? Está lá dormindo no pesadelo, e aí a André vai acompanhar toda essa situação dessa irmã. Eu não sei se eu entendi errado, mas parece que era irmã dele, né? Quando ele estava encarnado, né? Não. É irmã em Cristo, então. E como que o André, né, após as lições do Nosso Lar, o sentimento dele, né? Como ele consegue olhar, ver tudo que tinha acontecido, né, com ela, tudo que ela fez na vida, né? Mas expressar por ela compaixão, né? E aí o Aniceto diz que eles estão aprendendo a lição, né? Achei isso Ele não fez julgamento. Ele não fez julgamento. O que é muito difícil para qualquer um de nós, né? A condição que a gente está. A gente aponta logo o dedo, por que ela fez isso, né? As lições foram bem aprendidas nas câmaras de retificação, onde ele ficou, né? É aquilo, para que eu vou ferir mais ainda o que já está ferido, né? Com mais julgamento, ao invés de auxiliar. É muito complicado não, ainda no nosso estágio, às vezes, é muito difícil, porque nós, às vezes, em um ímpeto às vezes, automático, e justamente esse automático que tem que ser retirado com o tempo. Nós julgamos, olhamos uma situação e às vezes o julgamento passa antes até do raciocínio, parece que é automático. Olha e já emite uma sentença, né? Antes de saber. E ele levantou tantas questões, né, sobre essa irmã, sobre o possível, né? Por que eu vou fazer isso se eu não conheço isso, e o que levou ela a fazer isso, né? Ao invés de amparar. Então, esse pensamento dele, assim, vai mostrando, né, as obras vão mostrando, né, como são, através dos olhos de André Luiz, vão mostrando a evolução do próprio André, né, o caminho também que a gente percorre aqui na Terra e no plano espiritual, esse caminho de clareamento, né, de dilatação da consciência, né, de abertura que a gente tem, de aprendizado. Certo. Valquíria, você não falou hoje, Valquíria? Oi, minha filha. Estou meio quietinha, estou só ouvindo coisa boa. Mas é isso, porque está tudo muito bem colocado, né? A gente só precisa ouvir para aprender. Como sempre, né, Lúcia? A gente ouve e aprende. Olha a prática. Eu só achei muito bom. Ô, Lúcia, eu só achei muito oportuno a colocação que a Alessandra fez logo no começo da reunião, em que ela convidava os médios ao estudo, a permanência nessa reunião, a frequência nessa reunião, para que pudéssemos estudar o livro dos médios. Eu achei muito boa a colocação, porque realmente toda essa parte que a gente já compreendeu do mundo espiritual, da necessidade que não é tão urgente de casa muito cheia e que se trabalha de qualquer maneira, que os espíritos trabalham e atuam de qualquer maneira, a gente só aprendeu através do estudo que nós fizemos às sexta-feira no Livro dos Médios. Então, eu achei muito oportuno o convite aos nossos irmãos que ainda não conseguiram, né, um horário, não conseguiram um jeito de participar do estudo. Eu achei que veio muito a calhar esse convite para que nós viéssemos estudar o Livro dos Médios toda sexta-feira, como fazíamos na nossa casa. Aquele que ainda não está conseguindo comparecer,
que deu, né, se esforce, que arranje um jeito, procure participar, porque realmente é só através desse estudo, de todos esses estudos, que nós entendemos isso tudo aí que Cláudia colocou para nós, e que nós entendemos, e o nosso irmão André também nos passa, né? A gente só aceita essas coisas, cada vez aprende mais, mas aceita de pronto, porque temos uma história de estudo das obras de Kardec. Então, eu achei muito oportuno o convite da nossa irmã. Eu, como faltei a semana passada, já fiquei a gente já fica meia fora, assim, meia diferente. Quando a gente falta, a gente já não fica muito bem. Então, é bom que nós tenhamos uma frequência mesmo com bastante assiduidade para aproveitar os estudos, que são tão maravilhosos, tão esclarecedores, né? Só isso que eu fiquei com vontade de lembrar. Ô, Valquíria, muitas vezes, a gente não estuda aqui, agora, mas Isso. a gente vai, o Espírito fala assim, você não quer estudar, você está sem tempo de estudar, você está com problema de horário. Aí, a gente vai, durante o sono, eu falei para a Hélima esses dias, ô Hélima, eu sonhei com você. Eu não sei que eu tenho a ligação muito grande assim com o Hélima, assim, sabe? Eu não sei. Aí eu disse, Hélima, eu sonhei que nós estávamos numa sala, era um círculo, sabe, Valquíria? Um monte de gente naquele círculo ali, ia ter uma palestra, ia ter um estudo. Eu não lembro quem. Eu lembro que eu estava sentada numa cadeira e Hélima foi na pontinha da minha cadeira, sentou do lado esquerdo e Dona Maria estava sentada do meu lado direito. Dona Maria, ia ter um estudo. Quer dizer, a gente, muitas vezes, durante a gente não pode ficar de horário, mas à noite eles falam assim, né? Vou levar, vocês estão sem tempo de estudar de dia, que um trabalha, um tem horário assim, assado, compromisso, né? Tem esse problema. Aí, não, durante o sono vou levar vocês lá para eu estudar. Eu sei que era um círculo assim, alguém ia fazer uma palestra. Eu só lembro que eu estava sentada numa cadeira, a Hélima chegou, sentou do meu lado, na minha pontinha de cadeira, e Dona Maria estava do meu outro lado, assim, sentada, colada comigo. Aí pronto, não lembro mais de nada. Com certeza, Mas é uma outra possibilidade, né, Lúcia? São várias maneiras que a gente tem de estudar a doutrina, né? Em todas as possibilidades. Né? Mas isso também, em Valquíria. Vale o convite, né? Também é a sintonia do grupo. Isso tudo é válido. Essas reuniões têm servido para sintonizar uns com os outros, estar presente. Nós não estamos presentes fisicamente, mas espiritualmente nós estamos ligados. Então, com isso, a espiritualidade usa os médios para continuar esses trabalhos que são feitos. Com certeza, A reunião termina, mas o trabalho não termina, não. O trabalho vai continuar, entendeu? Aí a reunião termina, mas o trabalho vai continuar. Se a gente estiver sintonizado, com boa vontade, querendo estudar, querendo aprender, querendo fazer algo para ajudar alguém, eles aproveitam isso e a gente vai mesmo. Estudar nunca é demais, né? Não, e a gente aprende e a gente tem que praticar também, né? Estudar, aprender é muito bom, agora a gente tem que passar para frente, né? Aprende um com os outros. Muito bom. Tudo, assim, é importante demais essa reunião. Essa reunião tem que agradecer muito a Deus quem deu essas ideias aí para poder a gente estar junto. Eu estou adorando, né? Que eu não posso estar presente aí, pelo menos aqui na reunião. Eu tô, isso que eu estou falando, com certeza. E assim, então, Lúcia, a questão 341 que a gente estudou, né? Quando ela fala que a influência do meio é consequência da natureza dos espíritos, de modo porque atuem sobre os seres vivos, né? E fala daquelas condições. E essa reunião que de sexta-feira, né? Do estudo do livro dos médios, é lógico que a gente pode ver o estudo depois, né? Mas a importância dos trabalhadores dessa área da casa estarem aqui nesse dia, nesse horário juntos, é porque ele fala que
essas condições aqui, ó, perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, cordialidade recíproca entre todos os membros. Então, assim, são várias situações que estão aqui, que a gente, quando está junto aqui, a gente está em sintonia, a gente está criando uma ligação, né? Essa conexão de quando realmente precisar para o trabalho da mediunidade, né? De receber o irmão, a gente estiver com esse mesmo canal, assim, né, juntos. Quando a gente está aqui na sexta-feira, por exemplo, quando um não está, a gente sente falta do outro, né? Então, é mais do que estudar o conteúdo que está aqui, a gente está se conectando mesmo em pensamentos, em sentimentos, né? Por mais que seja virtual, a gente está fazendo isso aqui. Quanta ligação a gente tem hoje, mesmo sem ter contato físico, né? Eu conheci Dona Santinha pela internet, né? Depois que a gente foi lá e uma vez no muro e fiz assim, porque a gente está na pandemia e a gente tem essa ligação. Dona Emília também, que eu não conhecia, foi pela internet. Irmão que nós conhecemos agora também no começo conhecemos, não, revimos agora no começo da reunião. Várias pessoas aqui, né? Lá em Cuiabá. Só lá não sei de onde, um lugar tão longe. A Mônica, longe, tão longe, né? Que simpatia, Mônica. Exatamente. Então, assim, quando a gente está junto, e por sermos um grupo pequeno estudando juntos, né, todos os trabalhadores que estão... São trabalhadores em potencial para isso, né? Então, é importante por isso, né? A gente reservar um tempinho para estar nesse momento aqui, né? Claro, quando a gente não pode, né? Exatamente. A gente, lógico. Mas a gente sabe que tem a responsabilidade. Podemos fazer esforço é bem melhor, né? Quando a gente com consegue certeza. estar presente, é muito melhor. Com certeza. Ô, Alessandra, sem falar que quando nós estamos nessa sintonia, aqui todo mundo aqui envolvido no estudo, eles usam as nossas energias para retirar, para ajudar esses irmãos que estão enfermos, e também eles vêm à nossa casa para nos ajudar também, dar um passo, se nós estamos precisando de ajuda. Eles vêm também aqui, encaminhar os irmãozinhos que possam estar nas nossas casas. Não é? É o horário dele, é o tempo que eles também têm de nos ajudar. É a programação dele, que eles são organizados. Nós também temos que ser. É a mesma programação que eles Disciplina. A disciplina, a gente tem que estar disciplinado. Isso aí. Então, vamos encerrar, vamos agradecer. Dona Maria, a senhora está sendo sintonizada com aquela natureza linda que eu fico babando. Faz a prece de encerramento, Dona Maria, por favor. Vamos fazer sentada, porque eu estou deitada. Vamos sentar. Então, graças a Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome dos Espíritos amigos, do Divino Espírito Santo, toda essa equipe trabalhadora, Senhor, participa dessa reunião, que realiza essa reunião. Queremos agradecer a todos, Senhor, por tudo que nós recebemos nesta noite, pelas bênçãos, pelo amparo, pela proteção divina, por tudo aquilo, Senhor, que tem nos concedido até aqui. Só temos a agradecer, pedindo nessa hora, Senhor, que essas bênçãos, todo esse amparo, essa proteção, chegue a todos os corações que estão em sofrimentos, que estão nos hospitais, que estão nos seus lares, Senhor, precisando tanto de ajuda, que Jesus possa visitar a cada irmão para ajudá-los, Senhor, neste momento difícil de transição do nosso planeta. Obrigada, Senhor, pela nossa reunião, pela união de sentimentos, por tudo isso que tem nos concedido, nós só temos a agradecer. Muito obrigada, Senhor. Fique junto de cada um de nós, Senhor, iluminando, amparando, protegendo-nos e fazendo com que possamos estar sempre unidos nesse sentimento maior, que é o amor, que há de nos conduzir, Senhor, no melhor caminho, todos os dias. Obrigada, Senhor. Assim seja.
Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos. Boa noite, meus amores, meus amigos, Boa noite. meus irmãos. Boa noite, irmão Boa querido. noite. Uma boa noite. Do vídeo. Tá assistindo meus vídeos aí? Boa noite. Eu estou, Boa noite. Abraço. Agora eu vou ligar para a Patrícia. Até segunda. Até segunda. Queridos, boa noite, gratidão a todos. Cláudia, obrigado pela sua explicação. Cláudia, Vitor, boa noite, Vitor. Boa noite, Santinha, Valéria, Alexandra. Como é que chama? Como é que chama a menina? Aniversário domingo. Domingo é aniversário de Valquíria e sexta é aniversário de Cláudia. Domingo é aniversário de Valquíria, dia 14. Dona Maria, só esqueceu de falar hoje o aniversário de Cláudia. É que dia que é o de Cláudia, Mafia? É dia 19, junto com sua neta. Não sabia, esqueci. Eu esqueci do Betinho também, dia 4. Parabéns. É que eu tô ficando velha, tô esquecendo. Olha a Mônica aí. Oi, Mônica. Tchau. Valquíria, você sumiu, Ótimo, Valquíria. Aí, senão a gente ia cantar parabéns para você, menina. Eu estou sumindo mesmo. Vou cantar parabéns para Valquíria. Vou cantar parabéns, Valquíria. Obrigada. Adorei. Abraço, Valquíria. Abraço, Valquíria. Abraço, Valquíria. Tchau. Já falou hoje para mim. Ontem. Maria ontem falou. Obrigada, gente. Muito obrigada. Cláudia, domingo também é aniversário de Mariana. Agora eu vou, hein? Vou embora. Eu falei do aniversário. Eu falei dos aniversariantes de março. Então. Todos estão incluídos nos aniversariantes. Oi, Emília. Boa noite, dona Emília. Boa noite. Agora eu vi até a Cláudia lá. Boa noite. Lúcia, Boa noite, gente. Boa noite. Saindo. 37 anos não é brincadeira, né, gente? Não, cara, inteira que não Tchau. Ó, dona Maria, se não deixar a senhora, a gente fica aqui até amanhã de manhã. Amanhã de manhã a gente tá junto de novo. Se quiser. Um beijo. Gente, beijo. Tchau. Bom final de semana As para meninas do todos. Divino. Cante bem forte, Jesus é alegria.